Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Hoje a presença é do Dr. Mark Storck, um médico de prática integrativa. Mark Storck e o tema são recorrentes aqui no programa Presença, até porque a gente acredita convictamente que a água mole e pedra dura tanto bate até que fure, na medida que a gente pode disseminar alguns conceitos digamos assim, antiparadigmáticos da cura e da medicina, sempre será oportuno para o nosso eventual telespectador. Marco, é um prazer tê-lo aqui de novo. Uma grande satisfação a gente poder estar somando no programa. Então, eu acho que toda vez que você vem aqui, você sempre, de uma certa maneira, abre ângulos distintos da nossa visão, se não das patologias, pelo menos da cura. Mas eu gostaria de ver o seguinte, você, nos últimos contatos que a gente teve, você falou a respeito de medicina de precisão. A medicina de precisão é uma evolução da prática integrativa? Sem dúvida, porque ela vai incorporar os elementos genéticos que não havia até então tecnologia satisfatória. Ou seja, o projeto Genoma Humano, ele é do final do século passado. Até a definição do projeto Genoma, a gente não tinha um arcabouço de possibilidade de intervenção na questão genética. E hoje a gente já tem até terapia gênica. Hoje é possível reverter, por exemplo, deficiências auditivas de causa genética, onde, por exemplo, a criança passa a ouvir normalmente. Já é possível reverter talassemia, que é uma doença do sangue, não é? Já é possível reverter hemofilia, cujas pessoas às vezes se cortam e sangram até a morte. Então a tecnologia agregada, resolvendo questões genéticas, vem transformando a realidade do mundo como um todo. Óbvio que existem ilhas de excelência no mundo, uma das ilhas de excelência está em Londres, mas os testes permitem que a gente controle muito bem um número enorme de doenças genéticas e com isso a gente não consegue só dar sobrevida, a gente consegue dar qualidade de vida para as pessoas. Então, ou seja, a partir de um rastreamento genético. Isso, o rastreamento genético ele pode ser feito de forma mais extensa ou de forma muito pontual. Exemplo, o exame no sangue que os laboratórios capixabas fazem sem nenhuma dificuldade. A verificação se existe mutação da MTHFR, um gene que se tiver mutante, ele pode prejudicar no tempo a produção de energia no nosso corpo em até cerca de 60%. Isso significa que as células ficam com uma defasagem, o ser humano vai executar as atividades dele, mas com uma defasagem, um lapso de tempo que sacrifica as células, e isso é indutor hoje, sabidamente, cientificamente falando, de aumento do risco de trombose, de doenças cardiovasculares, doenças neuropsiquiátricas, câncer de pulmão de um tipo, independente da pessoa fumar, câncer de intestino, câncer de próstata no homem e câncer de mama na mulher. Está muito bem estabelecido e, obviamente, quando as pessoas não sabem se elas são portadoras desse gene em mutação, em maior ou menor grau, elas ficam vulneráveis e é talvez um dos grandes motivos no Espírito Santo, apesar de existir uma boa qualidade de vida no Estado, as pessoas não sabendo dessa mutação continuam perpetuando a mesma forma de morte, que é doenças cardiovasculares e câncer. Então isso é muito emblemático. O ideal seria que a gente começasse a pensar seriamente num rastreamento mais amplo da população diante de um cenário que vai ter fake news dizendo que a trombose foi por causa de uma proteína spike, ou que foi por causa de uma vacina, ou o próprio vírus da Covid. E a gente já sabe que não, porque passaram os anos da epidemia e esses números realmente não se aumentaram. Eles não lotam hospitais, trombose não lota hospital, não mata pessoas mais do que matava antes da pandemia. Ô Marco, mas além da precisão que se permite então, né, com esse rastreamento genético, a disponibilidade dessa informação agora, você tem também epigenética que eventualmente pereniza aquele gatilho que não deixa que ele seja desencadeado. Perfeito, e aí a gente tem vamos chamar de vedete do processo, que é a vitamina D,
que não é exatamente uma vitamina, é um hormônio esteroidal. Aliás, o único coringa que nós temos, tendo em vista que a vitamina D ela pode virar outros hormônios à medida que o corpo entenda como necessário. Então, uma parte dela pode cumprir outro papel se ela estiver num nível adequado. Se ela estiver deficitária, isso não é possível. Existe uma associação enorme de vitamina D baixa com ocorrência aumentada de câncer. Por isso que a gente deve ter uma ótima exposição ao sol, principalmente entre 10 da manhã e 2 da tarde, sem protetor solar, por cerca de 15 a 20 minutos, que é um consenso entre a medicina mais clássica, convencional, e a própria medicina integrativa e de precisão. Motivo, a vitamina D, ela silencia cerca de 200 oncogenes. E a vitamina D consegue, de alguma maneira, interferir em cerca de 1% de todos os genes do nosso corpo. Então, ela não é pouca coisa na história da humanidade e a gente tem uma ferramenta relativamente simples e por isso que eu sempre alerto, nós não estamos no sistema terráqueo, nós estamos no sistema solar. Então isso tem a ver, é interessante o que você está falando, porque a gente estava, né, fez um comentário preliminar a isso. Claro que houve um crescimento quase exponencial da população, se a gente pensar que a população duplicou nos últimos 50 anos, é de se prever que proporcionalmente, em termos relativos, haja um incremento natural correspondente na mesma proporção da taxa de crescimento populacional. Mas não se via tanto falar de câncer antigamente quanto na contemporaneidade. Perfeito. Tem a ver com um estilo de vida, então? Tem muito a ver com o estilo de vida e alguns fenômenos genéticos que agora se expressam em função também do envelhecimento da população. Ou seja, existem fenômenos genéticos que eles só vão se expressar depois de muito sacrificar o corpo e o corpo criar as suas próprias compensações. Mas se a gente for pensar que há muito tempo atrás não existia o consumo abusivo de cigarros, e eu estou falando de cigarros de uma forma geral, que existia lá atrás um cigarro de palha, existia um cachimbo, etc., mas o uso intensivo de cigarro, principalmente no século passado, deixou suas marcas e as próprias estatísticas. A bebida alcoólica, principalmente usada de forma muito intensa, muito frequente, também gerou um aumento da ocorrência de câncer. Nós temos a obesidade como um fenômeno das últimas 4 décadas que assola grande parte do mundo, principalmente ocidental. E especialmente agora o que faz crescer muito a ocorrência de câncer, que é exatamente essa baixa exposição solar, ao contrário do que muita gente acredita, e a exposição vertiginosa a substâncias químicas sintéticas que estão intimamente ligadas ao câncer e até algumas substâncias usadas na construção de coisas que a gente acomodou à água. Estou falando do amianto das caixas d'água, por exemplo, né? Que agora ele foi banido, mas lá atrás gerava a possibilidade de câncer. Então, ou seja, no nosso estilo de vida estava presente todo esse potencial de doença. Isso. E aí hoje agravado por um fenômeno. Hoje a gente praticamente não inflama mais agudamente, ou seja, porque deu uma topada na porta. É cronicamente. Exatamente, a nossa inflamação é crônica, ela perpassa o tempo. Às vezes... Ele potencializa tudo que é de ruim. Exato! Inclusive se dá o nome de doenças crônico-degenerativas, né? É a ocorrência da hipertensão, da diabetes, da artrose, elas ficam muito associadas a esse fenômeno. Então a gente conversa e cai no estilo de vida, lifestyle. Exatamente, e é difícil remodelar isso, porque apesar da agregação tecnológica do mundo contemporâneo, não houve uma contrapartida da redução de jornada de trabalho, por exemplo. Então esse debate ele vai se aflorar muito. Aliás, é uma baita contradição com o avanço tecnológico, né? Isso. Quando se esperava que a tecnologia ia nos liberar e ia representar a qualidade de vida do ponto de vista de disponibilidade de um tempo para além
do trabalho. Isso, e a gente tem visto que tem ocorrido mais infarto, por exemplo, e derrame cerebral, que é o AVC, não é? Tem ocorrido cada vez em idades mais tenras. Então, antes se esperava uma pessoa chegar nos 60, 70 anos para ter uma ocorrência dessa. Hoje não assusta mais ninguém, alguém com 40 e poucos anos de idade, ter, às vezes, até um evento finalístico da vida. Marco, outra coisa que a gente vê é o seguinte, com o advento da... Não vou nem falar em inteligência artificial ainda, porque chega a ser ficção científica o pessoal da velha guarda, né? O pessoal mais antigo, que chegou até os anos 20... 25, mas com o advento da internet, a proliferação da informação, essa massa tsunâmica de informação que a gente tem muita coisa que e descobriu-se que informação a respeito de saúde, no nível bem do senso comum, não do nível científico, gera likes, gera compartilhamento, gera audiência, e tem muita coisa que se coloca hoje, que tem muito médico, que inclusive alguns que puxam para si essa figura da medicina integrativa para poder estar disseminando atitudes de rigidez e de profilaxia, de prevenção, né? Então, por exemplo, como é que você vê essa questão dos alimentos, dos perigos que rondam a mesa nossa? Perfeito. A gente tem hoje uma grande ferramenta científica que são os estudos Umbrella. Um dos mais importantes, inclusive, se debruçou sobre o café, que é algo muito sensível e caro ao Espírito Santo, um grande produtor nacional. Então, no ano de 2017, foi publicado um dos primeiros estudos Umbrella referente à parte alimentar, que é uma revisão dos estudos de revisão sistemática. Ou seja, ele está acima de todos os estudos. Eu diria que grandes oportunidades foram perdidas de disseminação do que os estudos Umbrella revelam do ponto de vista científico sobre tudo que se faz sobre alimentação e saúde. Então, muitas das vezes, se tenta generalizar e fazer algo que é indevido, porque existem, por exemplo, determinados alimentos onde, apesar de genericamente, na proporção científica, eles serem bons, para algumas pessoas eles não são. Então, um bom metabolizador, por exemplo, de cafeína, ele pode se dar muito bem com café. Um mau metabolizador, ele vai ter uma taquicardia, ele vai ficar agitado, ele não vai conseguir dormir, portanto vai ter uma insônia à noite, e aí ele fala assim, café é bom? Nossa, que pesquisa interessante, para mim o café é péssimo. E aí a ideia da medicina integrativa, da medicina de precisão, que vai trazer exatamente esses elementos. Hoje a gente consegue saber de forma muito peculiar, não só se a cafeína, que é um integrante do café, pode ajudar ou atrapalhar a pessoa, mas as xantinas, que podem levar ela, por exemplo, a ter, com consumo regular e grande de café, levá-la a ter osteopenia e osteoporose, a rarefação do osso. Então, veja que a parte alimentar, ela é de alta relevância, a gente tem que partir de um seguinte princípio, é um princípio basilar, que a gente não deveria ter uma alimentação monótona, ou seja, a gente não deveria comer a mesma coisa todos os dias. Aquilo que é dito muito no Brasil, a comida do brasileiro é arroz com feijão, tá? Quantas vezes por semana? No máximo 6 vezes. Caso contrário, as próprias toxinas produzidas pelo arroz e pelo feijão, naturalmente, não estou falando de agrotóxico, elas vão fragilizar a atividade do nosso fígado. Fragilizando o nosso fígado, a gente está perdendo um órgão excretor e produtor de, no mínimo, 1000 proteínas diferentes todos os dias, tirando para um adulto médio cerca de 1 litro de sais biliares que ele tem que produzir só para emulsificar gorduras oriundas da alimentação. Tá? E aí, veja, o fígado é órgão único. E por isso tem alta capacidade de regeneração. Para quê? Exatamente para não deixar a gente na mão, né? Que natureza sensacional. A presença hoje é do Dr. Mark Stork. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas.
Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos a apresentar Presença, um oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença do Dr. Mark Storck. Mark, você no bloco anterior você começou a se estender e eu gostaria que você mantivesse essa pegada da questão da monotonia alimentar e as implicações de uma dieta constante, de uma dieta permanente que se mantém, o mais saudável que aparentemente ela seja. Perfeito. O órgão que a gente estava comentando, que é o fígado, ele tem enzimas específicas para produzir um processo, ao mesmo tempo, de absorção e segregação do que é tóxico e o que deve realmente compor, exato, como filtro, esses alimentos. Se há um alimento que se repete de forma muito intensa, essas enzimas meio que se esgotam. E aí, a ação tóxica daquele alimento, daquelas substâncias, vai afetar, obviamente, o organismo. Então, nós deveríamos adotar esse princípio de respeitar o ciclo da natureza. A natureza tem estações, a natureza traz para a gente a sazonalidade, onde um alimento como uma verdura ou uma fruta, um legume, não vai estar disponível o ano inteiro. Porque tem um processo de floração, tem um processo onde essa fruta vai amadurecer e isso ocorre geralmente em períodos de estação do ano, ou seja, dificilmente você vai ter um bloco muito grande de alimentos que estejam disponíveis verdadeiramente mais do que 4 meses do ano, exceto por efeito de transgenia, ou seja, nós humanos interferimos no alimento para ter melancia, por exemplo, o ano inteiro. Isso é bom por um lado, mas também cobra o seu preço se a gente não respeitar essa ideia de variação do consumo de alimentos. Então é importante, tanto no mundo vegetal quanto no mundo animal, que a gente tenha esses cuidados. Até porque a poluição hoje já afeta inclusive os mares. Então não recomendaria, por exemplo, que uma pessoa comesse atum todos os dias, que comesse atum grande todos os dias, porque ele bioacumula metal como mercúrio, né? Metais pesados e outros tóxicos. Então a gente deveria comer peixes menores. Então, por exemplo, uma sardinha seria bastante interessante, que é um peixe pequeno e que não preda tanto outros peixes. Então ela tem uma capacidade menor de bioacumular mercúrio e tem como entregar para a gente bastante ômega 3. Já que nosso problema é inflamação crônica, que tal o ômega 3, que é um anti-inflamatório da natureza? Ou seja, esse processo dietético, ele também vai ter que ser personalizado, considerando que algumas pessoas vão estar mais inflamadas que outras. Algumas pessoas precisam de emagrecimento mais do que outras. Algumas foram submetidas a uso muito intensivo de antibióticos e precisam recuperar, por exemplo, a microbiota intestinal. Hoje, quando não se debruça sobre a microbiota intestinal, nem mesmo o processo de inflamação cerebral é bem compreendido. Então, hoje, tratar, por exemplo, autistas, pessoas com transtorno bipolar, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, essa interferência da microbiota intestinal, ela é altamente relevante. A gente muda a microbiota intestinal usando prebióticos, probióticos, simbióticos e a gente consegue melhorar a condição cerebral, a condição neurológica da pessoa. Isso afeta, inclusive, a estrutura neuronal dos neurônios contidos no intestino? Sem dúvida. Existe um quantitativo gigantesco de neurônios exatamente para ajudar no reconhecimento do que seria bom para o corpo e o que não seria tão bom. Inclusive ajudar no reconhecimento dos patógenos, que são micróbios que eventualmente vão gerar adoecimento. Então o intestino hoje se constitui como um objeto de estudo da ciência contemporânea
e em larga escala. O número de publicações talvez só não tenha crescido tanto quanto da cannabis medicinal. Aliás, a cannabis é uma coisa assim, vivi o suficiente para ver uma planta demonizada se resgatar como uma bênção, né? Virtualmente uma bênção. Exatamente. Inclusive, hoje existe a possibilidade já de consorciar numa mesma cápsula, por exemplo, o canabidiol, que é um dos mais famosos fitocannabinoides disponíveis, né? Junto com a curcumina, que é o agente anti-inflamatório, por exemplo, do açafrão da terra, da cúrcuma, junto com beta-cariofileno, que é quem? O ativo com alto poder anti-inflamatório do óleo de copaíba. Ou seja, fitoterápicos já estão sendo integrados na mesma cápsula para promover de forma absolutamente tranquila, sem efeitos colaterais e reações adversas relevantes, né? Para uma maioria das pessoas que vão utilizar, ofertar o quê? Regulação do organismo com desinflamação. Ou seja, na Índia tem pouca ocorrência de demência, não é à toa. É o país mais populoso do mundo. Ou seja, nós temos ali um agente anti-inflamatório do cérebro. Faz parte da dieta deles, faz né? parte regular, inclusive. Eu tenho os povos originários da Amazônia com uso intensivo do óleo de copaíba, às vezes para tratar um ferimento, às vezes para ingestão. E agora a gente tem essa possibilidade de unir 3 grandes forças da natureza com o bem comum de tratar as pessoas. Você citou aí a curcumina, o copaíba e o canabidiol. Exatamente. Deixa eu te falar uma pergunta sobre outras coisas que a gente precisava de mais 3 programas. Essa questão da Big Pharma, o que tem de mito, de demonização, de folclore? Nós temos uma indústria da doença baseada na perspectiva de que vender remédio é business, sobretudo? Não tenho muita dúvida sobre isso, até porque muitas das empresas que produzem, por exemplo, agrotóxico e ajudam a fomentar um pacote para a agricultura, para o agro, para a monocultura, é a mesma empresa que vai produzir quimioterápicos, ou seja, medicamentos da medicina clássica para tratar alguns tipos de câncer. Essa imbricação, ela está desnovelada, a gente não tem nenhuma dúvida sobre esse processo de atrelamento. E foi muito interessante que alguns desses agrotóxicos foram para a lavoura, inclusive brasileira, e o glifosato é conhecido como o mais pulverizado aqui no nosso país, e em ratos, em estudos da França, que não é um país qualquer, não é? Se provou serem cancerígenas para os camundongos, para os ratos. E isso por si só, por ser uma cobaia, já deveria limitar a questão da utilização. Só que o peso econômico dos grandes grupos corporativos, e aí é só a gente pensar em BASF, Monsanto e companhia limitada como a Bayer, né? E eu estou citando nomes aqui porque são grandes players do mercado de produção de medicamentos e de agrotóxicos, eles conseguem transpor as barreiras não só de fiscalização, mas de regulamentação desses ativos para serem utilizados de forma extensiva. Às vezes até com drones pulverizando, às vezes até mesmo aviões pulverizando em grandes áreas de lavoura. Então, nós temos hoje cidades pequenas com menos de 50 mil habitantes na região centro-oeste do Brasil, já com 2 hospitais dedicados ao tratamento de câncer. Mas nosso tempo está virtualmente esgotado, eu tenho que terei mais coisas a perguntar e certamente você vai voltar aqui para poder dar sequência a essa conversa. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte, está havendo uma certa convergência de restrições de muitos médicos, principalmente os médicos que buscam estar mais atualizados sobre a ingesta de carboidratos, de glúten, de lácteos,
que é isso? Isso é um modismo ou é uma restrição fundamentada na percepção de que, de repente, se isso não foi percebido até hoje pelos nossos hábitos, a certeza de que não fazem bem? Muito bem, a grande questão é que a nossa exposição ao glúten sempre foi pequena, até que o trigo passou por transgenia, o trigo foi cruzado com grama e passou a ter uma quantidade enorme de glúten. E passou a sensibilizar as pessoas. Nós temos uma doença hoje comprovada, que é a doença celíaca, afetando inúmeras pessoas. Então isso não é modismo, isso veio para ficar. Essas modificações genéticas de alimentos vieram eventualmente a prejudicar os seres humanos. Os lácteos é uma discussão que nunca vai ser vencida, porque é um produto que acaba sendo barato, mas de qualquer maneira cada leite é feito para cada espécie. Não adianta a gente achar que dando leite de baleia para ratinhos vai dar certo. Não vai dar certo. E a gente querer usurpar o leite, por exemplo, de uma vaca, de uma cabra ou de uma bubalina, né, que seria uma búfala, né, o búfalo fêmea, vai dar ruim com as articulações, como diz o povo mais novo, vai ajudar a entupir as artérias, nós vamos ter um conjunto de problemas. Somado a isso, nós ainda temos os alimentos ultraprocessados, né, onde o alimento é muito mexido e o nosso corpo às vezes não tem capacidade de entender aquilo que está sendo ingerido, e aí vem todo aquele processo que a gente comentou de inflamação intestinal, mudança da microbiota, que são os micróbios que estão lá, bactérias, fungos, etc., gerando e desencadeando uma série de problemas, inclusive de doenças autoimunes, como psoríase, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tireoidite de Hashimoto, conjunto de doenças para além do câncer que a gente tinha comentado anteriormente. Quero agradecer muito, Marcos, sua presença. Sempre é estimulante ter você aqui para poder compartilhar conosco e podar um pouco, desbastar um pouco a nossa ignorância a respeito desses assuntos. Maravilha. A presença hoje do Dr. Mark Stork. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.